Oi, gente. Meu nome é Silene. Eu fiz um curso aqui na gratuito aqui no canal, né? E como eu prometi, quando o curso terminasse, eu ia continuar ensinando, né? Para vocês treinarem. Então, eu vou entrar no seguinte. Quando a gente aqui, quando você quer ver determinados temas, tem algumas cartas que representam. Então tem aqui, ó, saúde, família, a árvore. Problemas graves eu boto como a nuvem. Contratempos e sorte, os trevos, ambiente familiar e a casa física. A casa, aprendizado e espiritualidade, pode ser a raposa, estrela, cobra, lua e cruz. Cada uma dessas, elas vêm trazendo com elas um aspecto em que elas são mais fortes, mas são mais intensas, né? Elas estão atuando assim com mais intensidade. Agora, quando está falando de faculdades, entidades jurídicas, públicas, shoppings, etc., a gente tem a torre, qualquer coisa referente a algo judicial, a montanha, locais ao ar livre com muita gente, grupos e equipes, pássaros, peixes, jardim, navio, também com essa tendência a dependendo do contexto, as cartas vão ganhar essas características delas, né? Elas representam esses locais ao ar livre, mas elas vão estar vinculadas a determinadas situações. Distância, aí tem a torre novamente, a cegonha, o navio. Doenças, lugares como delegacias, igrejas, hospitais, viciados, marginais, prisões, quer dizer, esses ambientes mais nocivos. A gente vai para os ratos. Dor, sofrimento, finalização, êxito, vitória, triunfos e perseverança. A cruz. A gente pode colocar aqui, não está, mas às vezes a gente pode usar o chicote também como dor e sofrimento, pode colocar as nuvens como dor e sofrimento, né? Finalizações, a gente pode colocar o caixão a, e, a, e, a, e, a, e a âncora, ela também fala dessas questões, então de vez em quando vocês vão ver essa variação. Então, o que, que eu vou fazer? Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco baralhos. E nesses cinco baralhos, cada um deles eu vou abordar um desses temas e vai vir para vocês assim. Vai servir também para fazer um jogo de opções, tá? Para vocês, mas cada uma delas, eu vou escolher o tema, não o baralho cigano. Quem vai escolher o tema aqui sou eu, para a gente verificar. E vão ser três cartas. Então vamos lá. A gente vai começar então pela árvore, tá? A gente vai ver saúde ou a família, tá? Vamos ver agora, quando as cartas vierem, eu falei em três cartas, é, eu não sei se eu tiro três ou quatro. Eu ainda vou decidir na hora que eu estiver abrindo aqui o jogo para vocês. Então vamos lá? Então a gente decidiu a árvore. Embaralhando esse baralho. Não, eu criei, eu já falei desses baralhos que eles são plásticos, eles são fáceis de embaralhar. Esses aqui, eles têm uma dificuldade de você embaralhar. Então você é obrigado a embaralhar ou assim, né? Mas assim eu não confio muito no embaralhamento, que as cartas continuam. Aqui eu passaram quatro de uma vez, então eu prefiro fazer o embaralhamento assim, que é de cima, uma de baixo. Pode ser assim, tá vendo? Que é uma forma de você embaralhar esse baralho que estraga muito, então assim você consegue preservar eles por mais tempo, eles terem uma durabilidade maior, né? E aí você pode fazer uma outra forma, que tem muitas pessoas que, não muitas, mas algumas pessoas usam e eu acho que é interessante, é você pegar e misturar. Você traz, né? Você tira aleatoriamente e depois você junta todas. Só que esse aqui eu acho um pouquinho demorado, né? Demorado demais, mas enfim, a gente está misturando do mesmo jeito, né? Não é não? E a gente vai aqui, ó, aqui, a gente vai pegando, ó, e vai estar todo misturado. Não tem como manter a ordem aqui, a ordem que ele se encontrava, né? É óbvio que ele está bem misturado, né? Então a gente puxa aqui, aí a gente vem daqui.
uma aqui, bota uma aqui, pronto, tá bem misturadinho. Aí você a seguir, você parte, né? A gente vai dividir aqui. Você faz critério, quantos vocês quiserem dividir. Dividir em 3 vezes, eu costumo dividir sempre em 3, eu já tenho esse hábito. Então, eu divido em 3. E agora, como é a família, a gente vai buscar a árvore a carta da árvore. Então, a gente olha a árvore que ela veio. Então, o baralho definiu, são 2 cartas, tá? Então, a gente bota a árvore, 2 cartas para cá. Não dá nem para ter dúvida, né? Se estivesse lá no meio, talvez eu tivesse, puxo 2, puxo 3, puxo 4. Aqui não, falou, ó, puxa 2 para cá e 2 para lá. E aqui, tá? Então, tá falando da saúde? A saúde está vindo novidades, possibilidades de haver, se você está com algum problema de saúde, você tem a possibilidade de fazer de opções de se restabelecer. Tem procurar um especialista, uma pessoa muito esperta, em um local apropriado para você fazer essa pesquisa, na verdade, falando em termos de saúde, e o outro contexto que a gente podia falar era de família. Então, em termos de família, aqui a gente fala que existe a possibilidade de tá vindo está vindo mais alguém para fazer parte, um agregado para essa família. Não necessariamente uma gravidez, mas uma escolha de caminhos e para aumentar e para entrar uma pessoa que resolveu se juntar com alguém ou uma pessoa que fazia parte da família e agora ela vai casar e vai seguir numa outra direção, mas nem por isso deixa de ser uma novidade de vinda por conta de caminhos, novas opções, novas diretrizes, né? Então a família está crescendo em outras direções, né? Formando uma família, formando novas famílias. E a raposa na casa falando dessa observação, dessa possibilidade, de haver, de alguma forma, aqui, né, em questão de família, eu orientaria de qualquer forma que está havendo alguma situação de tensão, de que está precisando realmente fazer uma pesquisa e ir no hospital, numa clínica, num laboratório e fazer realmente uma busca, porque pode ter algum probleminha aí que a espiritualidade está pedindo para verificar, tá? Você tem uma raposa aqui e você tem a carta da cegonha também. A cegonha fala das conexões com o todo, com o universo, e a raposa fala de espiritualidade, daquela sagacidade, daquela inteligência, daquela percepção, observação. Então, e elas duas, elas formam uma orientação no sentido de você pesquisar, buscar, e como está apontando caminhos para você enxergar a carta mesmo, está mostrando um solzinho aqui nascendo ou se pondo, enfim. De alguma forma você precisando de luz para verificar melhor o que pode estar acontecendo aí em termos de saúde, tá? Esse baralho aqui a gente escolheu para falar da saúde. O próximo baralho, a gente vai escolher o tema. Vou seguir a lista, tá? Que eu já li para vocês. Eu vou seguir essa listinha que a gente tem aqui para ficar uma coisa mais rápida. Vamos para lá. Problemas. As nuvens podem estar representando problemas que podem causar dor e sofrimento, que eu falei que as nuvens podem significar também dor e sofrimento. Então, esse baralho aqui vai falar dessas coisas. Como é que estão? O que que pode ser, é, é, o que que pode, quais são as providências, o que é necessário ser feito para você melhorar nesse sentimento de tristeza, se você está triste, você está angustiado com alguma coisa, o que pode ser feito para minimizar esse sentimento de, de, de tensão, né? O que está acontecendo, esse problema que surgem assim do nada, você está muito bem e de repente, pum, aparece lá bate na sua porta um baita de um problema, tá?
Eu acredito que já esteja. Vou fazer mais uma vezinha, tá? Vou misturar mais uma vezinha aqui e vou atrás do problema. Vou lá atrás do problema da gente. Vamos ver onde é que ele vai parar. Então, como eu fiz, né? Eu fiz com 4 cartas. O primeiro fiz com 4 cartas, o segundo. Então, vou fazer com 4 cartas esse terceiro tema aqui da gente. Terceiro tema, eu só fiz um até agora. Comecei agora, né? Da onde que eu tirei que eu fiz 2? Deixa aqui. Fiz o primeiro tema. Agora vamos fazer o segundo, que a gente vai procurar os problemas aqui. Quando vocês quiserem saber de segredos, ó, o livro fala dos segredos, das coisas que estão ocultas. Procurar as nossas nuvens. Tem os baralhos que às vezes confundem um pouco a gente, se a gente olhar para a figura. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui parecem nuvens, né? Um sol, nuvens, enfim. O 32 é a lua. Então, a gente tem que ter... Se não conhecer bem um baralho, você pode se confundir. Cadê vocês? Será que eu já passei? Não passei, não. Eis aqui as nuvens. Vamos aqui. Quem é que tem antes dela? Tem aqui a foice e a montanha. E aqui você tem a casa. Novamente, a casa saiu no anterior, né? Tá caindo aqui de novo. A casa. Bem, como é que a gente vai ver isso aqui? Assim, ó. Os problemas eles estão relacionados a trabalho, a sua casa, a viagem e a problemas judiciais, tá? Então, como é que a gente pode ver isso aqui? Em relação à casa, está bem relacionado que existe um trabalho de tentativa com relação à sua casa. Então, como a gente está falando em questões, em documentos legais, né? Em justiça, em documentos legais, estamos falando em viagens, mudanças ou distanciamento, então supomos que você vai mudar de casa, porque de alguma forma você vai trabalhar em outro lugar, você vai ter uma proposta de trabalho em outro lugar e provavelmente você vai mudar de lugar. E isso vai trazer para você, isso vai ser um problema no sentido que você tem que correr atrás disso tudo aqui e ver todas tudo que cerca, tudo que envolve burocraticamente essa nova situação. Você conseguiu ir para outro lugar. Então, venda de casa, ou compra de casa, ou aluguel de casa, o local, o que você precisa fazer, o que você vai precisar transformar, melhorar e organizar na sua casa para você ter da melhor maneira. Então, se você está preocupado com, eu vou conseguir um trabalho, vai conseguir um trabalho. Você vai ter dificuldade de se locomover para ele, de ir para ele, de entrar nele, de providenciar o que for necessário para você estar nele. O trabalho não vai ser pertinho de casa, não vai ser do lado. Se não for o caso da venda, é o caso de um trabalho bem longe de você. E provavelmente você vai ter da sua casa. Provavelmente você vai precisar, talvez, encontrar um local para se estabilizar, para se estabelecer, né? Ou enfim. Mas aqui a probabilidade é bem maior de você se mudar com sua família para outro local por conta de trabalho, de crescimento, tá? É um crescimento aqui, é uma estabilidade, frutos vão ser, o esforço do seu trabalho vai ser recompensado, vai precisar sair de onde você está, sim, vai precisar, mas faz isso com esperança e alegria, que a possibilidade existe uma possibilidade real, tá? De crescimento, de desenvolvimento e de muita sorte aí nesse contexto, tá bom? Então é isso que a gente tem aqui nessas cartas falando sobre os problemas e referentes a que seriam, tá?
Então, nós temos aqui resolvido a parte de problema. O próximo montinho ele vai falar dos contratempos e sorte. A gente vai ver os contratempos, o que, que pode vir de contratempo ou o que, que pode vir em termos de sorte, né? Os trevos, ele fala dessa sorte rápida, breve, que acontece assim, de repente acontece, você está ali e no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, enfim. E aí você ali tem uma sorte de conquistar o amor da sua vida, o trabalho da sua vida, ou você conseguir encontrar, sei lá, ter uma sorte, encontrar alguma coisa que você estava perdida, que você estava querendo há muito tempo encontrar e você tinha perdido as esperanças de encontrar, enfim, uma sorte, alguma coisa assim, e são sortes breves, não é uma sorte difícil, demorada de ser, de conseguir, de encontrar, enfim, tá bom? Vamos lá. Tá misturadinho. Nós temos ela tá aparecendo bem, né? Apareceu no primeiro e agora está aparecendo aqui no segundo. Vamos procurar a nossa sorte, onde é que ela está? Vamos ver a sorte, por onde anda. E a nossa sorte foi para lá no final do baralho. Gente, a sorte foi a última cartinha que apareceu. Dá para a gente ver com 3 cartinhas aqui? Bem, eu vou misturar de novo. Vamos ver se nossa sorte ela melhora de posição. Tá? Vamos lá. Vou fazer agora daquele outro jeito que a gente vai mais rápido. Eu fico com pena, eu posso embaralhar ele e aos pouquinhos o baralho vai ficando macio e a gente consegue embaralhar. Mas caramba, ele fica tão bonitinho assim, novinho como sempre. Então eu vou deixando, demorando bastante a fazer ele ficar velhinho e estragado. Pronto, eu acho que agora o nosso trevinho tá bem misturadinho, né? Não tem essa ou aquela. Vamos lá. Se ele se esconder de novo, a gente parte para o outro tema, tá bom? Aí eu vou para o próximo tema. Vamos ver se é para a gente ver o trevo ou não. Vamos ver se é para a gente achar a sorte ou não. Agora veio. Eu já ia até falar, eu acho que esse trevo não está querendo aparecer, não. Uma, duas, uma, duas. Bem, o trevo, como ele não podia negar muito, né? Ele trouxe com ele aqui a gente podia falar que para quem entende de Umbanda, não sei se é Umbanda, mas aqui aparece assim, de repente apareceu várias entidades. Eu sei que existe a entidade que são as nuvens, representada pelas nuvens. Ela traz ventos, ela traz nuvens. Aqui tá a lua, né? A lua por si só já ela tem toda uma energia, né? A cobra, ela tá na Bíblia como um ser inteligente, um espírito que veio antes da gente, né? E ele sopra a Eva, ele disputa com Deus o conhecimento, né? Ele acha que sabe tanto quanto Deus, né? E ele tem ciúme, inveja de Eva. Aí aqui nós temos a montanha que fala de estabilidade e segurança, também está falando de uma entidade que é representada aqui eu acho que a montanha seria o Xangô, tem alguma coisa assim de Xangô. Eu acho que a serpente a gente também tem uma, não sei.
Na verdade, Xangô eu escrevi na montanha, que eu já ouvi falar que a montanha tem a ver com Xangô. As nuvens, eu não sei se eu escrevi, tem Yansan, ó. As nuvens falam em Yansan. Aqui, para vocês que conhecem, eu não conheço a lua e a serpente. Aí essas aqui eu não sei, nem a lua, nem talvez eu tenha que estudar sobre isso. Mas de qualquer forma, é bem claro aqui que a sorte ela depende da nossa espiritualidade, da nossa crença naquilo que a gente tem fé. Né? Então, está falando de estabilidade, está falando da sabedoria, da inteligência, da capacidade de tudo, de todo o nosso conhecimento, de tudo que a gente tem ciência. Aqui está falando de reflexão, de sabedoria, no sentido de você refletir o que está certo, o que está errado, estudar seus comportamentos, estudar suas atitudes. Então, isso aqui, você tendo esse conhecimento, você conseguir ter a resiliência e se manter firme e forte diante de todas as tormentas que podem aparecer ao longo da vida, das grandes tempestades, das grandes maremotos, ou do chuvisco, que também, né, eles vêm para perturbar e tal, e você tendo essa possibilidade de você ter a confiança de que a espiritualidade ela está sempre nos acompanhando, próximo a gente, do nosso lado, tá? Então o baralho ele tem sempre muita coerência, o baralho cigano. Então, você, por mais que você não saiba, ou por mais que você ache que será que eu vou conseguir, sempre vai conseguir, porque ele por si só, ele é energia e ela tem que ser coerente, não tem como ela não combinar com ela, tá? Lembra do baralhinho? Olha a diferença. Quando você cria o seu baralhinho, que é com aquelas cartas adesivas que eu ensinei vocês a fazerem durante o curso, né? O curso, a última aula da gente, se eu não me engano, foi a que eu montei esse baralho aqui. Foi exatamente esse, né? Que eu soltei as cartinhas e mostrei para vocês como é que funciona. Ele é um baralho plástico, olha aqui, ó. Olha que belezinha aqui, ó, ó, ó. Você não tem mistério e realmente é facinho de baralhar, tá? E você consegue um baralhinho desse em qualquer lugar, né? Agora, as cartas adesivas só comigo. Só comigo, só na apostila que você vai ter as cartinhas no tamanho de acordo com o tamanho padrão do baralho, tá? Você pode até fazer aquele esquema assim. Ai. Eu fui fazer e não consegui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem gente que gosta de fazer isso aqui, né? Então, aqui você vai, o baralhinho. Aqui. Não, deixa. Vou fazer com o outro é mais fácil. Esse aqui ele tá muito lisinho, muito novinho, então ele tem assim. O nosso próximo tema vai ser contratempos, ambiente familiar e a casa física. A sua casa. Vamos ver como é que tá a sua casa. Você que está aí desse lado daí, ó, aí você tem que ver a sua casa, como é que ela tá, o que está acontecendo, o que você tem de referência para a sua casa. Aí vamos ver como é que tá a questão de casa. E pode ser visto muitas coisas, pode ser visto um casamento, você pode, que seriam as alianças, a sociedade, vou ter uma sociedade, como é que vai acontecer essa sociedade? Eu estou estudando para entrar numa faculdade, você vai lá, bota a faculdade, eu vou entrar, não vou, o que é preciso, como é que está? Então você pode perguntar por absolutamente tudo, você só tem que localizar dentro do baralho cigano, ele é sempre muito coerente, o que você está buscando para saber o resultado, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Então, a gente está indo atrás da casa. Como é que está a sua casa? O que que está rolando em casa? A casa é o rei de copas. Então, a gente vai aqui atrás do rei de copas e a gente vai encontrar a casa. Na verdade, aqui, ó, o rei de copas. Então, você tem uma, duas. Bonitinho que o rei de copas saiu completo, ele corpo e alma. E aqui, ó. O que que fala na sua casa? Esse baralhinho veio falando na sua casa o seguinte: uma aliança e uma sociedade pode aparecer, pode estar sinalizando aqui
a compra de uma casa por conta de talvez um casamento. Providenciando, quem pode estar providenciando alguém que chegou a esse canal e ela pode estar providenciando aqui a casa dela para ela morar. Ela está fazendo o contrato, pode estar se referindo ao relacionamento mesmo, ao casamento, ao papel passado. A carta, ela traz preocupações. A carta, geralmente, ela fala de assuntos preocupantes. O que significa preocupação? Significa problema? Não necessariamente, mas significa que você vai queimar seus miolos para resolvê-los. Ou seja, você para casar você tem que tomar um monte de providências, tem que gastar um monte de dinheiro, você tem que fazer um monte de contas de reservas para você chegar a isso, a ter essa casa aqui. Como pode estar relacionado? Como eu já falei no nosso curso, né? A torre, ela representa locais físicos, não só sabedoria, conhecimento e altivez, ela representa também, pode estar representando aqui uma igreja, o casamento na igreja, aí você indo conquistando a casa dos seus sonhos, montando a sua casinha, né? Se você não vai comprar, mas alugando, você organizando, você montando. Isso aqui é para noivas e noivos, né? Para pessoas que estão se unindo a alguém, a alguma coisa. Pode estar se referindo também, a gente está procurando pela casa que você vai montar algum negócio dentro da sua própria casa, você fazer sua empresa na sua casa. Mas aqui está bem caracterizado através da torre, que existe um local físico onde essa aliança vai ser realizada, né? Então, pode ser uma sociedade, sim, né? E você tendo talvez necessitando de dinheiro, talvez você tenha que vender a casa ou usar um patrimônio, né? E para poder investir aqui, mas está bem caracterizado, isso aí fazendo variantes para combinar, talvez, com situações que a gente teria que verificar, tá? De qualquer forma, está bem caracterizado um casamento, a constituição da casa e aqui todas as situações burocráticas em que, por conta dessa realização, o consulente ou você vai ter que agir, correr atrás, procurar e, enfim, né? Providenciar toda essa situação aí. Aí agora o próximo tema da gente vai ser tem assim aprendizado e espiritualidade. A gente tem a raposa, a estrela, a cobra, a lua e a cruz. Eu vou fazer assim, eu vou buscar a cruz. A cobra já apareceu aqui. Eu vou buscar a cruz porque a cruz ela fala quando você tem um projeto e você está concluindo o projeto e você vai apresentar esse projeto e você vai terminar ele e ele está te dizendo que você vai ter êxito nesse projeto, você espera êxito nesse projeto, tá? Então você tem aqui a previsão sobre, ó, como esse baralho, olha aqui, ele sendo plástico, olha só. Esse aqui é muito usado, então ele tem uma facilidade maior do que aquele ali que eu acabei de fazer aqui. Agora eu acho que aqui a gente faz esse esquema aqui de... Eu não estou conseguindo fazer aqui, ó. Viu? Tem um lance de... né? Então, você tem a questão do que você já fez para conquistar o que você deseja para a sua vida, ou casamento, ou trabalho, ou o esforço que você fez para entrar para a faculdade, o esforço que você fez para ter o seu próprio negócio, o esforço que você fez para comprar sua casa, o esforço que você fez para seu projeto ser aprovado, enfim. Eu vou vou atrás da cruz porque ele está falando desse êxito através de um grande esforço, de um empenho, de um merecimento, tá? E que às vezes parece até ruim, mas e a cruz ela fala também desse crescimento, desse desenvolvimento. Vamos procurar a cruz aqui, como é que ela, o que teria próximo a ela. A cruz, a nossa cruz ela é o 6 de paus, então vamos procurar o 6 de paus aqui. Fica mais fácil. Aqui o 6 de paus apareceu. Então a gente tem a foice e os caminhos, e a gente tem aqui a cegonha e o cavaleiro.
A cruz, como eu acabei de explicar, o que, que significa, por que, que a gente está indo procurar a cruz, né? Que se o seu esforço ele vai ser coroado, se o seu esforço vai te trazer benefícios, se ele vai trazer os recursos aguardados. Aí você tem aqui a esperança, a possibilidade do que está vindo para você, né? Ou você indo em direção, em busca desse êxito, né? Por conta do trabalho, de tudo que você plantou, por todo o esforço que você já fez, é a opção para quais são as opções que você tem. Agora você está preparado, agora que você tem tudo isso, você tem a possibilidade de encontrar um caminho, uma direção, uma oportunidade para você realmente crescer. Significa também aqui a finalização de um compromisso. Você é uma pessoa, né? Uma pessoa, ela trouxe as novidades para você sobre alguma coisa que chegou, que você já fez há muito tempo, referente a seu trabalho lá atrás, e que agora está apontando para você uma possibilidade de você realizar esse trabalho. Por via das dúvidas, se eu estivesse fazendo aqui uma previsão para alguém, né? Se ela tivesse me perguntado sobre, eu tenho um projeto, eu gostaria de saber se eu vou conseguir, então aqui está definindo que fez o trabalho, que fez, vamos ver se merece ou não, e a gente puxaria mais uma carta aqui para ver se qualifica esse caminho, como que seria esse caminho, tá? Vamos ver o que o baralhinho nos aponta. Vamos aqui, ó. Bem, eu falo que o baralho cigano ele é muito coerente. Isso aqui é um estudo, né? É uma sorte para esse estudo também. Então ele está falando, ó, o seu destino, a vida, a espiritualidade, Deus, a vida vai te levar, ela vai te empurrar, ela vai te tirar. Se você está parado, se você está procurando há muito tempo, a vida vai fazer você levantar âncoras e você ir em direção a novos horizontes. Então está confirmando que as opções elas vão te dar uma vastidão de oportunidades. Você vai ter uma gama de oportunidades, né? Então ele é muito coerente. O baralho é muito, 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 muito mesmo. Então aqui eu te garanto que você vai conseguir com essa tiragem aqui, você vai conseguir sucesso e êxito, tá? Nesse projeto, seja ele qual for, você vai conseguir um êxito nesse teu projeto aí de crescimento, de desenvolvimento e a tua vida está bem pautada, a espiritualidade está ali, está falando, coloca na mão de Deus, porque Deus sabe direitinho para onde Ele está te mandando. O caminho é Ele que está te mostrando, é Ele que vai mostrar o caminho. Se prepara, só tem que se preparar, porque apesar da dificuldade, apesar da dor, você vai, não é da dor, né? Da necessidade que você teve de você se superar, de você enfrentar os desafios para você conseguir essa colocação, para você ter oportunidade, tá bom? Era isso, meus amores, que o baralho vinha dizendo, e eu que prometi que eu ia fazer essas tiragens, eu vou continuar fazendo. Esse vídeo ficou muito longo, eu acho que eu vou precisar fazer eles um pouquinho mais curto, mas ao mesmo tempo, tudo isso aí é legítimo. Isso não é só uma tiragem, isso aí, muitos de vocês vão chegar aqui, essa mensagem vai direto para você, porque quando você chega aqui, quando você chega num oráculo, ele é porque você precisava ouvir, era porque você precisava saber daquelas notícias, você precisava ter uma segurança para você dar os próximos passos, tá bom? Então, sinta-se seguro, espero que você tenha gostado, dá um like se você se interessou pelo canal, se você puder, para dar uma força, você coloca lá, faz a sua inscrição, eu vou ficar muito feliz, muito contente, coloca lá o seu joinha se você gostou, se você não gostou, você também fala, comenta comigo por que você não gostou, o que ficou faltando, como é que poderia ser, vai ser muito útil porque a gente sempre cresce. Né? Quando você critica e você corrige alguma coisa, você cresce. Se a crítica for só para tentar puxar teu tapete,
também serve, porque você vê que você está acertando e tem alguém que está ali queria estar no seu lugar, queria fazer igual você, ou melhor que você e não está conseguindo. Então, de qualquer forma, a crítica é válida, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e boa sorte.